servir com o meu ministério. Amém? Para a gente ter sucesso na vida, a gente precisa de duas coisas. A gente querer e alguém que queira também. Amém? Porque quando a gente quer e alguém quer também, fica mais fácil. Então, sou grato a Deus pela sua vida, porque o Senhor tem desatado o meu ministério aqui em Portugal, né? Através dessa conferência que estamos a fazer aqui, já estou com 2 convites aí para poder ministrar em outros lugares, e é por isso que eu disse no primeiro culto e volto a dizer, que liderança é influência, e você submete a influência que desativa o seu dom. E eu sou discípulo do pastor Enéas nessa área, porque ele tem desativado o meu potencial, e eu agradeço a Deus pela sua vida, da pastora Luzia, e dessa linda igreja de Cascais aqui, né? Amém? Meu pastor Hudson também, o pastor Paulo Matos, que tem sido bênção na minha vida também, tem desativado meu ministério ali na sede, onde nós temos servido como pastor. Agradeço a Deus por todos vocês que têm feito parte da minha vida. Como o pastor falou, nós estamos aqui desde ontem. Ontem nós falamos sobre cura do líder. Quem esteve aqui ontem, levanta a mão. Dá um sinalzinho aí, Deus abençoe. Amém? Esteve cá ontem. Quem já participou do primeiro culto? Está para o segundo também. Olha, obrigado pelo privilégio da sua presença, da sua honra. E eu quero dizer que vai ser tudo diferente agora. Porque a palavra é a mesma, a revelação é diferente, porque Deus trabalha com quem vem, não quem foi. Então, as pessoas vêm, Deus muda tudo para falar com você. Uma certa vez, eu estava na minha igreja lá no Brasil, eu preparei um esboço tão legal, porque eu falei, essa palavra aqui foi tremenda. E quando chegou na hora de pregar, Deus falou comigo que você vai pregar nada disso. E me fez guardar o esboço. Eu falei, Deus, tal. E eu comecei a pregar uma coisa que não tinha nada a ver. Nada a ver. E aquilo para minha alma foi frustrante, irmão. Terminei a pregação quebrada. Eu falei, preguei nada com nada. Diz outro, que lixo. E quando terminou o culto, a irmã me trouxe uma pessoa e falou, pastor, essa irmã queria falar com o senhor. Essa pessoa queria falar com o senhor. Eu falei, pois não. Ela falou, olha, hoje eu ia me suicidar. Por causa da palavra que o senhor falou, eu decidi mudar a minha vida. Aí foi quando eu dei graças a Deus, porque eu não quis falar, mas Deus usou. Uma palavra que eu falei mudou a vida daquela mulher, que havia descoberto que estava com AIDS e queria dar fim à vida. E por causa daquela pregação, mudou a vida dela. Então, eu oro sempre a Deus para que a gente seja um canal de instrumento, para Deus falar o que precisa falar, né? O pastor Enéas não fuxicou nada comigo sobre a sua vida. Já teve caso de eu pregar em igreja, terminar o culto, irmão, vim bravo. O que o pastor falou de mim para você? Eu falei, nada, irmão. Você falou tudo da minha vida? Eu falei, não. Deus. Falou nada, tá, irmãos? Nem tive tempo de falar com o pastor. Mas vamos lá, sem delongas, porque nosso assunto é longo. Eu tive um intervalo agora ali do café. E lá fora eu estava discipulando o pessoal que ouviu a palavra e queria entender mais. Eu acho lindo isso quando a gente pergunta. Eu gosto de ser questionado, irmão. Gosto de ser questionado. Não me assusta isso, porque eu tenho convicção do que eu digo. Cometo erros, sou humano, posso cometer erros. De citar uma coisa errada, citar uma biografia errada, é normal. Quem fala muito, erra mais. Né? Liderança é exposição. Né? Mas eu adoro. Então, as pessoas me procuram lá no final, pastor, me explica esse negócio aqui. Eu fui explicando, não parei. Né? E agora estamos de volta aqui. E eu sei que esse assunto é um assunto complexo, por quê? Porque eu estou mexendo com a área que as pessoas não gostam de mexer na igreja, que é mente. Muita gente tem medo de igreja porque acha que igreja é alienação. E, na verdade, muitas vezes é. Eu já vi alguém dizer que a religião é o ópio da sociedade. O ópio é que é droga. As pessoas vão tomar uma injeçãozinha para voltar a semana animada. Nossa intenção não é essa. Nossa intenção é te dar compreensão e razão da sua fé. Você tem que entender o que você está fazendo. Você não pode ser cristão porque... Cristão Gabriela. Lá no Brasil tem uma música da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Sempre assim. Gabriela. Você não pode ser Gabriela. Você tem que entender porque que você tem a razão da sua fé. Se você entender a razão da sua fé, fica mais fácil até para você crer e para alguém acreditar no que você diz. Amém? Vamos lá, então, sem delongas. João capítulo 1. Eu perguntei aqui pela mão, eu quero perguntar de novo. Quantos líderes tem aqui? Levante a sua mão. Legal. Então, notícia boa para te dar a você que não levantou a mão. No final do culto, você vai descobrir que você é líder. E meu papel aqui hoje é descobrir a tua liderança. Amém? Desativar a tua liderança. João capítulo 1. Vamos lá? João capítulo 1. Eu vou ler na minha tradução também aqui, para a gente poder estar junto aqui, tá bom? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus,
e o verbo era Deus. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Esse texto está falando de quem, irmãos? Jesus. O que Jesus era? E o verbo se fez e habitou entre nós. Vamos lá. Se você quiser conhecer o que a pessoa pensa, observa o que ela fala. O que a pessoa diz fala muito a respeito daquilo que ela acredita. Fala muito a respeito daquela coisa que está na mente dela. Aliás, a salvação vem pela tua boca. A saber, com o seu coração, crer com a sua boca, você confessar, você é salvo. Então, você precisa prestar muita atenção no que a pessoa diz e prestar muita atenção no que você diz, porque o que você diz expressa aquilo que você acredita. As palavras são expressões das suas ideias. Já viu quando alguém quer fazer alguma coisa, você não tem... Qual a ideia que você... O que você está pensando? Qual a ideia? Olha, minha ideia é essa. Ah, tá, agora eu entendi o que você quer falar. Amém? Então, as pessoas expressam as coisas pela sua boca. O que está no seu coração, a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Nós que somos advogados, quando a gente estuda faculdade de Direito, a gente aprende na faculdade a prestar muita atenção no que as pessoas dizem. A gente aprende, tem psicologia, eu diria que a gente aprende a prestar atenção no que as pessoas dizem, porque o que a pessoa diz pode ser usado contra ela ou a favor dela. Então, quando ela está dizendo alguma coisa, a gente tem que prestar atenção para saber se aquilo que ela está dizendo é verdade ou não, ou se aquilo que ela está dizendo é uma história que ela está criando. É por isso que a polícia, quando vai fazer um depoimento, uma testemunha, vai fazer um inquérito de alguma pessoa que vai ser ouvida, demora 5, 6 horas, porque ela fica ali, pergunta, para saber, porque a boca vai falar, vai entregar o que está no coração daquela pessoa. Né? E isso não é novo, isso é bíblico. Deus, ele tem uma ideia a respeito de nós, e Deus tem uma ideia a respeito da terra. Só que a ideia de Deus estava presa no céu. E Deus precisava manifestar essa ideia na terra. E como ideia é transmitida por aquilo que se fala, Deus teve uma ideia de trazer a sua ideia. Isso é novo já, não estava no primeiro culto. Deus teve uma ideia de trazer a sua ideia. E qual é a ideia? Ele falou, eu tenho o verbo, o logos, a palavra aqui. Mas eu preciso fazer esse logos virar rema. Rema é a palavra revelada. Eu preciso fazer isso acontecer. Eu preciso levar minha ideia para a terra. Porque quando ele fez Adão, ele queria, através de Adão, transmitir a ideia do seu governo na terra. Mas Adão falhou. Não deu tempo dele implantar em Adão tudo aquilo que ele queria que Adão fizesse. Porque antes dele, todo dia ele visitava Adão para ir colocando em Adão aquilo que ele queria como ideia. No meio do caminho Adão peca, então rompeu a ligadura, não conseguia mais falar com Adão, porque Adão agora estava em pecado e não podia haver comunicação. Então agora, o que Deus resolve fazer? Ele resolve trazer um que vem do céu para trazer a ideia dele do céu para a terra. Então o verbo se fez carne, a ideia de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então fala comigo, Jesus é a ideia de Deus na terra, porque ele veio trazer aquilo do céu. É por isso que quando Jesus começa a pregar, ele fala a primeira frase dele quando ele começa a pregar lá em Mateus 4, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A palavra arrependimento ali no grego é metanoia, ou seja, mude a sua mentalidade, porque chegou uma nova ideia, chegou um novo reino. Eu vou passar para vocês agora o que meu pai pensa a respeito disso aqui. Chegou o novo reino, chegou o novo governo. Por isso, quando ele pergunta para Pedro, o que as pessoas dizem que eu sou? Ah, o senhor é profeta, o senhor é aquilo. Pedro falou assim, não, tu és o Cristo, tu és o rei. Ele falou, o que você diz é verdade, eu sou o rei, e sobre esse princípio de que eu sou rei, eu vou estabelecer a minha eclesia, o meu governo, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre o meu governo. Quem está entendendo o que tem que estar comigo? Amém? Então essa é a ideia de Deus, trazer a ideia do céu para a terra e através da eclesia, da igreja, estabelecer o seu governo na terra. Porque como é que funciona no sistema de colonização? Quando um reino conquista um território e vai colonizar aquele reino, o rei não vai na hora, pastor. O que o rei faz? O rei, ele primeiro faz o quê? Ele quer colonizar, ele quer colocar naquela colônia ideias do seu reino.
Por isso que nós do Brasil somos muito parecidos com Portugal, porque nós somos colonizados pelos portugueses. Eu tive em Angola. Em Angola nós temos muitos hábitos parecidos, porque Angola foi colonizado pelos portugueses. Mas se você vai em outra parte da África que foi colonizado pelos britânicos, é o mesmo povo africano, porém sem hábitos completamente diferentes, porque foram colonizados por um reinado diferente. Então a colônia ela começa a absorver a cultura da onde ela é colonizada. Então o que acontece? A terra precisa ser colonizada, então vem a ideia do reino. Agora, como é que se coloniza? Você traz da corte um grupo de pessoas, fala eclesia, você traz da corte um grupo de pessoas e manda para a colônia. E aquele grupo pensante vai começar a estabelecer a cultura da corte, é a eclesia. E você coloca ali naquele local um governador que comunica o que está passando com a colônia com a corte, amém? Então, nós temos aqui na terra uma eclesia para estabelecer o reino. Qual é que é a eclesia? Nós. E Deus mandou para aqui um governador, para que junto com a eclesia estabelecesse um reino. Quem é o governador? O Espírito Santo. E quando essa colônia estiver completamente difundida com a ideia do reino, o reino vem. É por isso que ele diz, quando o evangelho do reino for pregado em toda a terra, então terá o fim. O rei vai vir. Está embolando muita coisa? Está dando para entender? Amém? É o que eu estou falando, que está na Bíblia, mas com uma palavra diferente. Para você entender, estou tirando do contexto. Então, como é que Deus transmite a sua ideia? Através da sua palavra, que é Jesus. Por quê? Tudo aquilo que nós temos são gerado por crenças. Crenças geram confiança, e confiança gera atitudes, e atitudes geram resultados. Então, tudo que nós somos está baseado naquilo que eu aprendi, no meu sistema de valores. Você é exatamente aquilo que você crê a respeito de você mesmo. Então, eu não sou, talvez o que está aqui, eu sou aquilo que eu acredito. Não adianta eu falar que você é, se você não acredita o que é, porque a Bíblia fala, assim como imagina no seu coração, assim você é. Então, eu quero saber o que você pensa sobre você. O que você pensa ao seu respeito. Porque se você não tiver uma ideia correta sobre você, ainda que eu diga algo, você não vai acreditar. Então, o foco do treinamento de um líder não é trabalhar na sua habilidade ou naquilo que ele sabe, mas é trabalhar na sua mentalidade. É por isso, se você observar o discipulado de Jesus, Jesus nunca ensinou para os discípulos sobre religião, Jesus nunca ensinou para os discípulos sobre igreja, Jesus ensinava para os discípulos sobre mentalidade. Olha, agora no reino dos céus é assim. Olha, quem fazia assim vai fazer assim, quem faz dessa maneira agora é desse jeito. Agora o reino do céu chegou, no meu reino, bem-aventurados são os que fazem assim, porque no mundo é desse jeito, mas no meu reino é dessa maneira. Então você vai observar que no discipulado de Jesus, ele sempre trabalha onde? Na mente, na mentalidade. Porque se ele mudasse a mentalidade dos discípulos, ele mudaria o mundo. Porque as suas atitudes são a manifestação da sua filosofia. Pastor, o que é filosofia? Filosofia é o amor àquilo que você aprendeu. Filos, amor, sofia, conhecimento. Eu amo o que eu aprendi. Então, o que é filosofia? Aquilo que eu aprendi, eu amo o que eu aprendi e não quero mudar, porque eu estou preso nisso. Então, a ideia do evangelho é desconstruir o que você aprendeu no sistema mundano e trazer você para o reino, para que Deus estabeleça em você a cultura do céu. Amém? Eu estou caminhando com vocês passo a passo para você entender no final a sua liderança. Continua. Então, como é que nós mudamos isso? Jesus, por exemplo, quando ele ia curar um paralítico, lá em Marcos capítulo 2, Jesus chega para curar um paralítico que é descido um telhado numa casa. E quando aquele paralítico desce do telhado, a Bíblia fala que Jesus, vendo aquele paralítico, a Bíblia fala que Jesus vê o quê? A fé dos amigos. A Bíblia fala, e Jesus, vendo a fé dos amigos, disse ao paralítico, levanta e anda, ou perdoados estão os seus pecados? Perdoados estão os seus pecados. Agora preste atenção, o homem desce do telhado, paralítico, é colocado numa sala, o que Jesus tinha que fazer na hora? Jesus, poderoso como ele é, levanta e anda, sim ou não? Mas ele não fez isso, o que ele fez? Perdoados estão os seus pecados. Pergunta, o que tem a ver? Porque na cabeça do judeu, existe uma teoria, uma filosofia assim, se eu estou passando algum problema é porque eu tenho algum pecado. É a teoria da causa-efeito. Se alguma coisa na minha vida não está bem, alguma coisa errada eu fiz. Vocês conhecem essa teologia? Amém? Irmão, pode falar, se você está passando essa luta, eu falei, você não entregou o dízimo, né? Só pode. Já sei, você não orou. Qual o pecado você cometeu, pastor? Não é possível, alguma coisa você fez. Deus está tratando. Essa é a teoria. Só que não era o que Deus pensava.
E essa teoria era tão forte que quando Jó começou a passar aquela tribulação, porque o diabo resolveu fazer uma aposta com Deus no céu, e Jó pagou o preço por isso, os amigos de Jó chegaram para ele e falaram: Jó, o que você fez, Jó? Fala logo, entrega os pontos. Jó falou: não fiz nada, gente, eu estou justo. Você lembra do cego na beira do caminho? Jesus passou, viu o cego, se perguntou: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? E o Senhor falou: ninguém pecou, nem ele, nem os pais deles, mas ele está cego assim para que se manifeste na vida dele a glória de Deus. Quem entendeu? Então Jesus perguntou para ele, Jesus falou com ele: perdoados estão os seus pecados. Por quê? Não adiantava Jesus falar com ele para ele levantar e andar se ele acreditasse que ele não podia andar porque ele está em pecado. Jesus falava: levanta e anda. Não posso, eu estou em pecado, não posso andar. Ainda que o Senhor queira, eu não posso. Quem está entendendo? Não adiantava Jesus mandar ele levantar e andar, ainda que fosse Jesus. Porque a mente dele, a filosofia mental dele acreditava o quê? Se eu estou doente, eu não posso andar. Ainda que alguém queira mandar eu andar, eu não posso, porque eu mereço estar enfermo. Jesus chega no tanque de Betesda, encontra um paralítico de 38 anos e pergunta para ele: você quer ser curado? O que ele respondeu? Sim ou não? Não respondeu nada. O que ele falou? Senhor, é o seguinte, tem 38 anos que eu estou aqui, toda vez que eu quero ir para o tanque ser curado, sempre desce outro antes de mim. Qual era a filosofia daquele homem? Por que ele estava ali 38 anos? Porque na mente dele, o sistema de crença dele eu só posso ser curado se a água for agitada e alguém me levar no tanque. Se o tanque não for agitado, ninguém me levar no tanque, eu vou ficar aqui 38 anos. Jesus falou assim: cara, você não precisa de tanque, você não precisa de água, você não precisa de agitação de nada. Eu estou aqui, posso te curar, levanta e anda. Você conhece gente assim, que está 38 anos na sua vida rodando, não sai, está rindo, né? Rodando e não sai do lugar, porque está até hoje. Não, pastor, eu aprendi com a minha mãe que para mim acontecer na vida tem que ser assim. A minha mãe me ensinou para mim, se alguém na vida eu tenho que estudar, ter um diploma em uma faculdade. Ainda que eu pego o meu diploma e penduro na parede, mas eu estudei, eu sou alguém na vida. Você não estuda para ser alguém na vida. Você pode fazer bolo e ganhar mais do que um advogado. Você pode fazer bolo e ganhar mais do que um... Meu irmão, você tem que ser aquilo que é o teu propósito. O teu propósito, você nada de braçada. Você é rei, mas fora do teu propósito, você é um bobo. Mas colocou na tua cabeça um sistema de filosofia. E por causa dessa ideia, você roda e não pode acontecer. Então, Jesus falou: não, meu querido, levanta e anda, toma teu leito e anda, é agora. Não tem que esperar a água agitar. Então, Jesus perguntou: seus pecados perdoados. O pessoal falou: mas você não pode perdoar pecado. Então Jesus falou assim: o que é mais fácil? Dizer para ele: perdoados estão os seus pecados, ou dizer: levanta e anda? O que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os seus pecados, porque ninguém vê pecado saindo. Mas quando você diz para ele: levanta e anda, o pessoal tem que ver para ele andar. Então Jesus falou assim: para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu digo a ele: levanta e anda. E como ele acreditava que o pecado foi perdoado, ele levantou e andou. E o pessoal: quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Você entendeu agora? Jesus muda a mente do paralítico antes de ministrar a cura para ele. Então não adianta você falar para o cara que ele tem que ir para o céu se ele não entender que ele é um pecador, se ele não entender que quem é ele. Então a mensagem do evangelho não é: você é um pecador e vai para o inferno. Não, para com isso, o cara já está no inferno. Imagina, um cara mal casado, um cara mal empregado, um cara ganhando... já está no inferno, irmão. Você falar para ele para o inferno, ele fala assim: novidade, me conta outra. Sim ou não? Agora você quer ver uma maneira diferente de falar para a pessoa? Escuta, Enéas. Você sabia que essa vida que você está vivendo não é o seu propósito original? Sabia? Essa vida que você vive não é o propósito, você está vivendo uma vida que você está fora do seu propósito. E qual que é o meu propósito? Vou te falar qual é o teu propósito. Lá em Efésios, Paulo escrevendo, Paulo falou assim, que você foi criado para ser a imagem e a glória de Deus, que você é eleito em Deus antes da fundação do mundo e foi feito para ser a imagem e a glória de Deus, que você é abençoado com toda a sorte de bênçãos, lugares celestiais em Cristo, e que você é feito para manifestar o poder de Deus na terra. Eu sou isso tudo? É. Cara, você é uma Ferrari com 4 pneus furados. Vamos conversar melhor. Me explica esse negócio aí. Quando você leva a pessoa o seu propósito, não precisa dizer para ela nada. Tem um filme que eu assisti, depois você busca na internet e fala: Obrigado por Fumar. É um filme que eu assisti. O que esse filme fala, Obrigado por Fumar? Ele fala que você não precisa contradizer o argumento de ninguém, você precisa apresentar uma ideia melhor.
É por isso que Jesus nunca ficou discutindo religião com ninguém. Ele falou, vem cá, eu tenho uma ideia melhor para você. Eu tenho algo melhor para a sua vida. O reino chegou. Fala com os paralíticos que eles podem andar, fala com os cegos que eles podem ver, fala para os doentes que eles podem ser curados, porque chegou uma nova ideia. A mulher chegou para Jesus e falou, Jesus, onde a gente tem que ser crente? Lá em Samaria ou em Jerusalém? Ele falou, isso aí dessa está errada, filho, não é templo não. Quem quer me adorar tem que adorar em espírito e em verdade. Você quer vir atrás de mim? E a mulher que era uma prostituta, segundo o historiador lá, o pessoal fala que ela já tinha 6 maridos, o que ela tinha agora não era dela. Então, não sei da vida dela, mas o pessoal comentava. O pessoal que diz, não é eu não. Aí, essa mulher que estava daquele jeito, a Bíblia fala que ela volta para a cidade e ganha toda a cidade, porque ela mudou a ideia sobre ela. Ela falou assim, eu sei quem eu sou agora. E ela traz a cidade toda para ouvir Jesus, irmão, que coisa doida. Isso não estava no primeiro culto não, né? Pois é. Então, as armas mais perigosas que o diabo usa são as armas mentais. E como nasce na sua mente? Através daquilo que você ouve e alimenta a sua mente. Então, fala comigo, cuidado com o que eu ouço. Cuidado. Você viu o que aconteceu nessa pandemia agora? Tem gente morrendo mais de depressão do que com vírus. Irmãos, eu já vi gente dentro do carro, sozinho no carro, com o vidro todo fechado, com a máscara na cara. Eu falei, está progênito de quê? De si mesmo. Porque foi tão forte o medo do vírus, que é perigoso ela deitar com o marido na hora de fazer o nananã. Tem casal que separou por causa do vírus. Isso aqui não serve para nada, mas a gente não pode ter contato. Cuidado, que palavras são armas perigosas, pois palavras geram algo, para o bem ou para o mal. Então, o seu problema não tem nada a ver com o que você está vivendo, mas o seu problema tem que ter a ver com aquilo que você está, como diz os nossos amigos portugueses, com aquilo que você está a dizer. Você é resultado da sua boca. E por que você fala o que você fala? Porque você aprendeu a falar assim. Então, suas palavras geram o que você vive. Quando você sabe quem você é em Deus, você muda o que você diz ao seu respeito. Jesus nunca aceitou a ser o que os outros diziam, ele sempre dizia, eu sou. E aquilo deixava os judeus loucos, porque ele falava, eu sou. Eu sou. Ele falou, o que esse cara acha que ele é? Ele acha que é Deus? Ele falou, eu sou. Eu sou. Aqui no mundo hoje, quando você chega num lugar e fala que o que você é, você não assusta as pessoas ou não? Irmão, baixa a bola, você está achando o quê? Você está demais, tá? Não, eu sou. Eu lembro que eu fui preencher a vaga de uma empresa uma vez, aí na entrevista o cara perguntou para mim assim, por que essa empresa deve te contratar? Eles perguntam isso. E eu falei com ele assim, qual o problema da sua empresa? E ele falou, vendas. E eu falei, eu sou a solução do seu problema. Ele falou assim, o que você pensa que você é? Eu falei, eu sou um bom vendedor. Você me contrata, você resolve o meu problema, que eu preciso de dinheiro. Eu resolvo o seu problema, que você precisa de venda. Negócio fechado, ele falou, está contratado. Você tem que saber quem você é, irmão. Ainda que não seja uma profetisa. E vai assim mesmo. Porque Deus, irmãos, quando criou você, Deus já tem para você todo o propósito. Porque Deus sempre começa algo que Ele já terminou. Eu vou te repetir. Deus começa sempre algo que Ele já terminou. Deus primeiro termina para depois começar o que Ele começou. Pastor, agora você pirou minha cabeça, preste atenção. Um dia Deus teve uma ideia, havia um problema na terra. Então Deus chamou os anjos, chamou todo o conselho celestial e falou assim, nós precisamos criar alguém para resolver esse problema. Porque existe um problema na terra, nós precisamos de alguém para resolver isso. Então Deus fez um projeto. E depois que Ele fez um projeto, Ele falou assim, agora o projeto está pronto, vamos fazer o projeto nascer. Adivinha quem que Ele colocou na terra? Você. Porque fomos eleitos nele antes da... Você não nasceu quando você nasceu na sua mãe, você nasceu no coração de Deus. A sua mãe só foi o canal de entrar na terra. Fala assim, eu sou a resposta de um problema na terra. Existe um problema na terra que só você pode resolver. É por isso que a Bíblia fala assim, o mundo geme na expectativa da manifestação dos
filhos de Deus. Jesus só nasceu porque ele morreu. Deu para entender? Deu para entender? Está na Bíblia? Está. Apocalipse 13:8. Por que Jesus nunca ficou preocupado com o que as pessoas falavam a respeito dele? Ele sabia o seu propósito. Eu vou vir para a terra, vou implantar a ideia do reino, vou estabelecer uma eclesia e depois vou morrer. Ele sabia o propósito dele. Por isso, quando alguém falava com ele assim, você não pode ir para a cruz, não, é para trás de mim, Satanás, eu sei o meu propósito. Porque ele sabia desde a fundação do mundo qual era o seu propósito de ideia de Deus na terra. Porque lá em Apocalipse 13:8 fala assim, é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Como ele já havia preparado para um propósito, ele veio para a terra para cumprir o propósito, já estava estabelecido. Então ele já sabia qual é o seu sistema. Então eu preguei tudo aqui para entender você, que você precisa mudar a ideia sobre você. Como é que a gente muda isso, pastor? Primeiro, vou começar a desfazer algumas coisas aqui. Vamos lá. Primeiro, Jesus nunca disse que o governo te libertará de alguma coisa. A Bíblia fala, a verdade te libertará. Eu falei uma coisa aqui no domingo passado, tem gente que foi escandalizada. O que é escandalizada? Não entende uma verdade, porque tem uma filosofia já pré-programada e sai criticando o que houve como novo. E eu disse, o diabo não teme uma igreja que ora, o diabo teme uma igreja que tem instrução. Porque se você orar errado, você é um bom religioso, mas você não muda nada. Você pode rezar o tempo inteirinho, fazer Pai Nosso, Ave Maria, terço, fazer tudo. Respeito a fé de cada um, aleluia, amém. Mas se não tiver entendimento, é vã filosofia, é reza, só isso. Mas quando você tem entendimento, a sua oração tem comando. É por isso que o diabo tem medo de que você é instruído, porque até para orar você tem que ter instrução. É por isso que o que muda você não é governo, não é religião, o que muda você é a verdade. Conhecereis a verdade te libertará da filosofia errada que você vive. Segundo, todos nascemos para exercer liderança e governo, é que eu quero falar lá no começo, Gênesis 1:28, que se você tiver na tela, joga para mim aí. Irmão falou que eu tenho 5 minutos. 5 pregadinhas. Gênesis 1:28. Qual é a ideia de Deus para você, quando Deus te criou? Vamos lá, porque quando Deus criou o homem, qual é a ideia de Deus? 26, desculpe. Estou ali com a minha assessora, graças a Deus, obrigado pela sua vida. Gênesis 1:26. Gênesis 1:26. Não, pode deixar o 28 mesmo, é isso mesmo, obrigado. O 26 é quando ele cria o homem, façamos o homem sem mais semelhança. Agora, olha o propósito do homem. Deus os abençoou, o que é abençoar? Fala, autorizar. Deus o autorizou e disse, sejam férteis, multiplicam, enchem a terra, subjuguem, dominem sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Ou seja, qual a ideia de Deus para o homem? Governar. A ideia do homem é liderança em alguma geografia. Então, eu quero te dar uma palavra de Deus. Todos que estão aqui são líderes em alguma geografia. Porque sabe por que você não levantou a mão no começo? Porque a filosofia que você aprendeu é líder quem está na frente, líder quem domina sobre alguém, líder quem tem seguidor. Isso não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é líder quem exerce influência no seu dom e serve alguém. No reino de Deus, líder não é quem é maior, líder é quem serve. Por isso, Jesus, quando ele foi discipular os seus discípulos, a ideia dos discípulos, Jesus estava perguntando, quem é maior no reino do céu? Quem vai estar no trono? Quem vai estar do lado direito? Ele falou assim, vou ensinar para vocês como é que é a liderança no meu reino. Jesus pega uma bacia d'água, pega uma toalha, chega no pé do discípulo e começa a lavar os pés do discípulo. Ele falou, Senhor, nunca vai ser para lavar meu pé. Ele falou, no meu reino, o líder não é o que está por cima. No meu reino, o líder é quem promove quem está embaixo. Caramba! Viu como é que é destruir sofisma e filosofia? Então, todos nós somos líder. E vou te dizer uma coisa, liderança é um processo. Você nasce líder, mas você tem que desenvolver a sua liderança. Deus não cria árvores, Deus cria semente. E a semente tem que passar pelo processo da terra para que vire árvore. Eu falei sobre isso aqui ontem, sobre o processo de desenvolvimento da sua liderança. Então, você é líder, e o que você está fazendo aqui nessa capacitação é trabalhando num processo para que a sua liderança seja ativada. Está entendendo agora? E liderar não é liderar pessoas. Você não foi chamado para mandar em ninguém. A Bíblia diz, domine sobre todas as coisas e não sobre pessoas. Ninguém em sã consciência vai aceitar ser comandado por ninguém, porque o ser humano não nasceu para ser dominado.
É por isso que as pessoas têm dificuldade para seguir um chefe, porque um chefe manda, mas as pessoas têm facilidade para seguir um líder, porque o chefe manda, o líder não, o líder influencia para que você desate o teu potencial. Então, pastor, o que eu lidero? Vou explicar o que você lidera. Você lidera o teu propósito e o seu dom. E quando o seu dom e o seu propósito é liderado, o que vai acontecer? Você governa sobre si e você, através do teu poder, do teu ministério, você influencia outras pessoas para que elas ativem o seu ministério também. Quem entendeu? Quem entendeu? É assim que funciona. Eu estou aqui hoje ativando o meu ministério, e através do meu ministério eu estou ativando o seu ministério. Isso é liderança, é quando você influencia outros a serem líderes também. Então, um líder, presta atenção, pastor, um líder de sucesso não se mede em quantos seguidores ele tem. Um líder de sucesso se mede em quantos líderes ele gera. Quanto mais líderes você gerar, mostra que você frutificou a semente que Deus te deu. É por isso que Jesus mandou você ir por todo mundo e comande multidões. Ele falou, ide por todo mundo e fazei discípulos, gerem outros líderes como eu gerei vocês. E para a gente terminar, porque nosso tempo acabou. Existem 2 tipos de liderança na terra. Liderança do homem e liderança da mulher. Todos 2 são líderes, porém em posições diferentes. A liderança do homem é posicional. Cabeça, liderança que gera posição. Já a liderança da mulher é uma liderança de influência. Ela não está na frente, mas ela gera influência. Adivinha qual das 2 lideranças é mais perigosa? Adão tinha posição, mas quem influenciou Adão foi Eva. Por isso que o diabo tem raiva da mulher e tenta a mulher de todas as formas, porque o diabo sabe que se ele tentar atacar o homem é mais difícil, mas se ele conseguir atacar a mulher, ele influencia o homem com a sua liderança. Quem entendeu? Quem entendeu? Pastor, o que isso tem a ver com a igreja? Vou explicar agora aqui. Jesus é o que da igreja? O Senhor da igreja, é o esposo da igreja. Ele tem uma liderança posicional, ele é o cabeça da igreja. Mas a igreja, que é a sua esposa, tem uma liderança de influência. Por que o mundo está sofrendo o que está sofrendo? Porque o mundo sabe que tem um Senhor, mas não tem uma noiva que gera influência. A igreja não está influenciando o mundo em nada. Sabe por que não está influenciando? Porque foi criada uma teologia escapista. Sabe qual é? A igreja não pode se misturar com o mundo, a igreja não pode entrar no mundo, a igreja não pode fazer nada no mundo, porque Jesus está voltando, a igreja tem que fechar no seu quadradinho religioso e torcer para Jesus voltar logo, porque ele está voltando, o mundo já está entregue no diabo. Mas isso não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é, Pai, eu não tiro do mundo, mas eu peço que os Senhor deixem no mundo para que eles sejam luz do mundo e sal da terra. Eu disse que todos aqui são líderes, sim ou não? Então, uma coisa que te ensinaram errado, querido, sabe o que é? Que a igreja é um curralzinho de ovelhas e o pastor, que é o bom pastor, te leva a pastos verdejantes para que você coma um bom capim saboroso e as águas tranquilas, e você vai para o céu deitar numa nuvem de pluma e dizer, aleluia, cheguei, Jesus. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus foi levado como ovelha ao matadouro, mas ele não é ovelha. A Bíblia fala que ele foi levado como, mas não é. Mas a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. Ovelhas precisam de pastor, leões precisam de líder. Então diz para o pastor pela manhã e volta a dizer, pastor, essa igreja não precisa de pastor, essa igreja precisa de um líder. Porque aqui não existem ovelhas para comer um capinzinho verdinho, mas aqui existem leões e leoas que Deus vai usar para conquistar territórios deste lugar. E os ministérios que Deus nos dá não são para nós sermos servidos. Na verdade, o meu ministério, o ministério seu, o ministério do profeta, o ministério do apóstolo, é para equipar os santos para o bom desempenho do seu ministério. Efésios capítulo 4, 18. Então a igreja precisa exercer influência na sua liderança. E eu quero dizer com essa palavra, dizendo o seguinte, fique em pé para a gente terminar, faz favor. Eu não sei onde você está plantado. Se o Senhor é pai, Deus te levantou como líder da sua casa, para influenciar os seus filhos com a sua posição de autoridade, porque os seus filhos precisam de quê? Segurança.
O filho, quando machuca na rua, ele fala, acontece alguma coisa, ele fala, vou contar para o meu pai. Porque o pai gera uma liderança posicional. O que o diabo tem feito com os homens? Destruído o homem. Destruído a posição do homem, para que a casa fique sem referência de segurança. Se a casa não tem referência de segurança, a influência da mulher não pode ser exercida, porque ela não tem segurança em casa. Mas quando essa casa tem governo, porque o pai dá segurança à família, a mulher desata a sua influência, ela gera nos seus filhos a inteligência emocional, porque filhos que sabem que são amados, não tem problema de dizer quem são lá fora. Vocês estão entendendo o que o diabo está fazendo no mundo? Destruindo a família. Se você está no seu local de trabalho, você foi colocado lá e você pensa que você é empregado. Você não é empregado, você foi colocado lá como influência do reino naquele lugar. E quando você pisa ali dentro, você fala, eu vou estabelecer nesse lugar a cultura do céu. O empregado trabalha por salário. Eu trabalho para neste lugar estabelecer a honra que pertence ao céu. Quando Deus coloca você na sua empresa, alguns pensam que você abriu a empresa para ganhar dinheiro. Não, você abriu a empresa porque através da sua empresa você vai colocar pessoas lá dentro e vai dar a dignidade das pessoas através de um bom salário. Quando Deus manda você ir para a faculdade, não é para você tirar um diploma e ganhar dinheiro, não. É para que através da sua profissão, aonde você ocupar, você ocupe esses lugares e estabeleça nesses lugares a cultura do céu. Então você vai para a política, você vai para as artes, você vai para a mídia, você vai para tudo quanto é lugar. E quando você chegar lá, alguém falar assim, eu não vou na igreja, vocês não precisam ir na igreja. A igreja está aqui, é a chegada do reino de Deus neste lugar. Quando você estiver num parlamento e começar a votar leis que são contrárias à dignidade das pessoas humanas, falou, opa, para, no meu reino isso não pode acontecer, eu estou aqui para dizer que no meu reino tem que ter justiça. Quando você encontrar com pessoas que são desonradas lá fora, caídas nas sarjetas da vida, você vai dar a mão e dizer, você não nasceu para estar aqui, porque no meu reino todo mundo é nobre. No meu reino, a cultura do céu diz assim, que no meu reino nós honramos uns aos outros e todos são importantes. Nós temos que trazer para a terra a cultura do céu. Não é a cultura do Brasil, não é a cultura de Portugal, não é a cultura da Inglaterra. Nós temos que trazer a cultura do céu. E dizer que no meu reino não existe português, britânico, inglês, marroquino. Não, no meu reino, todos nós pertencemos a um só governo. Todos nós estamos debaixo da potência de um só rei. Todos nós somos co-cidadãos dos céus. Todos nós andamos juntos, todos nós servimos uns aos outros. Porque no meu reino, na minha cultura, todo mundo é feito reis e sacerdotes e príncipes nesse reino. Quantos líderes tem aqui nessa manhã? Esposa, exerça a sua liderança. Abençoe os seus filhos, honre o seu marido, porque o seu marido precisa da sua afirmação para ser cabeça. Marido, honre a sua mulher, porque ela precisa do seu amor para se sentir amada. E quando ela é amada, ela influencia os seus filhos com amor. Servos, influencie o seu patrão. Faça o melhor possível. Quando ele perguntar por que você é tão bom assim, você fala com ele, porque no meu reino eu aprendi que o Senhor tem que ser honrado. E quando o Senhor é honrado, o meu Pai se agrada de mim. Ele falou, cara, essa é a religião sua. Patrão, não subjugue os seus empregados, mas trate eles com amor e com zelo e com respeito. Porque no seu reino, o seu empregado não é o seu acelerado. O seu empregado, sabe o que ele é? O seu parceiro de negócio. Porque no reino todos nós somos juntos. Pastor, não seja pastor dessa igreja, porque você não tem ovelhinha de Jesus. Tem leões que estão aqui prontos para ser soltos e rugir nessa terra e fazer a diferença nesse reino. Equipe a tua igreja, desate a tua igreja, impõe a mão sobre o teu povo, libera o teu povo. Igreja, não seja peso para o seu pastor. Desate o seu ministério. Falou, pastor, o que o senhor precisa? Eu estou aqui, precisa de socorro, eu estou aqui no meu ministério. Precisa de orar pelos enfermos, eu estou aqui com o meu ministério. Precisa de contribuir, eu estou aqui com o meu dom de empresário, de adquirir riqueza. Eu estou aqui para completarmos juntos o reino de Deus. Todos se completam, o reino de Deus é exercido. Não tenho mais tempo e o assunto é longo. Quer seguir mais sobre isso aí? Eu tenho um canal, PR Carlos Ramos, no Instagram. Pesquisa lá, tem muita coisa lá. Ativando a sua identidade, ativando quem você for, tirando você da religião. Tem muita coisa. Hoje não dá tempo com respeito ao seu horário. Mas eu quero que você entenda que você entendeu. E já começou a acontecer uma metanoia na tua vida. Quantos leões e leoas tem aqui prontos a rugir e conquistar o que Deus tem para você? Quero orar pela tua vida agora.
Eu não sei porque Deus está falando muito comigo sobre família aqui nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, eu quero desatar os homens dessa igreja. Homens que estão fragilizados, confusos, que não sabem o que fazer. Que muitos deles estão entregues na pornografia e na prostituição, meu Pai. Porque estão buscando fuga. Porque não entenderam a sua liderança. Solta as amarras que estão prendendo esses homens hoje nessa manhã. A sua família precisa da sua liderança. Eu os agora desativo e desbloqueio. Chama agora a existência, a tua liderança em Deus. Libera as mulheres, Senhor, para que elas ativem a sua liderança na sua casa e na sua família. Sejam influenciadoras, meu Pai, para os seus filhos e para a sua casa. Eu libero a liderança dessa igreja agora. Leões e leoas que rugem para possuir em herança aquilo que o Senhor tem como herança para nós dessa terra. Eu desato a liderança do teu povo agora. Quem crê, diga amém, diga glória a Deus e diga eu vou, porque o Senhor está te chamando para exercer o teu ministério. Aplauda bem forte ao Senhor nessa manhã.